Há muitas razões para uma pessoa decidir começar a escrever. Eu também tenho as minhas. E talvez a principal delas seja a possibilidade que a escrita me dá de solidificar as minhas ideias. Eu gosto de escrever, antes de tudo, porque a escrita me possibilita materializar o meu pensamento. E por que eu falo isso? Porque as ideias, quando elas estão na nossa cabeça, elas são bastante fluidas. Isso por causa da característica do nosso processo mental. A nossa mente é muito dinâmica. Esse dinamismo permite que nós pensemos muitas coisas ao mesmo tempo, permite que haja sobreposição de ideias, que nós passemos de uma ideia para outra de maneira muito rápida, permite também que nós passeemos pelas ideias apenas de maneira superficial, só de relance. Na nossa cabeça tudo funciona assim. Então essa característica dinâmica dos nossos pensamentos, do nosso processo mental, ele acaba fazendo com que as ideias, enquanto estão apenas na nossa cabeça, sejam bastante instáveis, passíveis de oscilação, passíveis de acréscimo, de atenuações o tempo todo. É um processo que permite que as ideias, e faz com que as ideias sejam bastante variáveis enquanto dentro da nossa cabeça. Isso não é algo ruim em si mesmo, pelo contrário, é algo muito bom. É por causa dessa característica dinâmica do nosso pensamento, do nosso processo mental, é que nós conseguimos pensar muitas coisas. É por causa disso que nós conseguimos acumular muitos pensamentos. Se nós não tivéssemos esse tipo de processo, nossa capacidade de conhecimento seria muito menor. Até é equivocada a analogia que se faz de um computador com a mente humana. Os dois trabalham de maneira completamente diferente. O computador é um trabalho mais cumulativo e ordenado de pensamento. De processamento de dados. Agora, o nosso pensamento não. O nosso pensamento é muito fluido, é uma coisa muito mais dinâmica. Não dá para comparar. E é por isso que o ser humano é o ser humano, e é por isso que nós temos essa capacidade incrível de pensar. Mas tem esse outro lado. As ideias acabam ficando bastante mais oscilantes, né? E o ser humano, ele tem uma necessidade de estabilidade. Nós precisamos também fazer com que as nossas ideias alcancem algum grau de segurança, né? De certeza. E aí é que entra a questão da verbalização disso, de pôr para fora esses conteúdos no nosso pensamento. Enquanto eles estão apenas no nosso pensamento, se você pensar bem, eles são um quase ser, parece que uma potência. Eles querem ser alguma coisa. Eles estão ali se esforçando para ser, mas parece que enquanto eles não saem, não são verbalizados, esses pensamentos ainda não são totalmente. Então a estabilidade, ela começa a aparecer somente depois dessa verbalização. Primeiro para nós mesmos, né? Então, quando você escreve um diário, por exemplo, ou simplesmente se você começa a falar os seus pensamentos, parece que naquele momento já começa a haver uma certa estabilização das ideias. Elas começam a tomar forma. Quando elas são compartilhadas, aí a coisa começa a mudar de figura. Então tudo aquilo que era muito instável e incerto começa a ganhar uma segurança e uma certeza. Então quando as ideias saem das nossas cabeças e começam a ser verbalizadas e compartilhadas, elas começam a tomar forma, né? Mas isso tem um ônus, é óbvio. Porque enquanto os nossos pensamentos estão só ali dentro da cabeça, enquanto são apenas pensamentos, nós não temos compromisso com nada. Nada impede eu pensar uma coisa aqui, hoje e amanhã pensar completamente diferente, mudar de ideia. Ninguém está sabendo. É uma coisa minha, um processo interno meu. Isso não me compromete em nada. A partir do momento que os nossos pensamentos são verbalizados,
Aí começa já a haver um compromisso com a realidade, um compromisso com as pessoas. Começa a haver um comprometimento do emissor. Quem diz, de alguma maneira, assume um compromisso com o que diz. Então, as ideias, os pensamentos que eram totalmente fluidos e, vamos dizer, anárquicos dentro da nossa cabeça, a partir do momento que nós falamos, eles começam a perder essa liberdade. Eles começam a perder essa liberdade, porque começam a tomar uma identidade, começam a comprometer o emissor. Agora, se for uma verbalização apenas oral, apenas algo falado, ainda há uma certa provisoriedade, né? O que nós falamos começa já a nos comprometer, óbvio, porém há sempre a possibilidade de colocar na conta do momento o que foi falado. Quando eu falo, de alguma maneira me comprometo com aquilo que eu falo, mas eu posso dizer, não, na hora eu estava pensando em outra coisa, não foi bem o que eu quis dizer, na hora a palavra não me veio, ou estava acometido por uma emoção, uma forte emoção que me fez agir dessa maneira. Então a palavra falada, oral, ela já ganha alguma estabilidade, mas ela ainda não tem aquele status de algo realmente definitivo. O que realmente torna a verbalização definitiva ou quase definitiva é realmente a escrita. A escrita é outro nível. É um comprometimento real daquele que escreve. Por quê? Porque a fala é algo de momento. É algo que você faz naquela hora. Você não pode repetir, você não pode recomeçar. Como sair, saiu. Tanto que eu falo para os meus alunos de oratória que é o seguinte, que em oratória não existe perfeccionismo, porque não há como alcançar perfeccionismo numa coisa que você só pode fazer uma vez. Diferente quando eu ensino escrita, a escrita é diferente. A escrita, o objetivo é buscar a perfeição, porque você pode repetir, você pode revisar, você pode corrigir. A oratória você treina apenas, mas na hora que está valendo, na hora que você está dando a palestra, está dirigindo a reunião, é naquele momento e pronto. E como sair, saiu. Não existe perfeccionismo. Você está entendendo? Então, a palavra escrita, e é isso que eu quero dizer, ela pressupõe a possibilidade de revisão. Ela pressupõe que o seu autor pôde refletir sobre aquilo. Ela pressupõe que o autor teve a possibilidade de corrigir eventuais erros, ele pôde verificar os erros e corrigir aquilo, entendeu? Um escritor, ele pode muito menos usar da desculpa da paixão, da emoção, do momento. Então, quando uma pessoa escreve algo, principalmente se for artigo, um livro, coisas do tipo, ele está realmente se comprometendo com aquilo. Porque quando ele escreve, ele se expõe de maneira definitiva. Tanto que dificilmente você vai ver um escritor, acontece, mas é raro o escritor mandar esquecer aquilo que ele escreveu ou escrever contra o que ele escreveu. Acontece, às vezes acontece, mas é raro, porque não pega bem. Poxa, se você teve tempo de refletir, por que você escreveu essas bobagens, né? Então, normalmente o que o escritor faz é racionalizar os erros passados, tentar corrigir com inteligência, tentar mostrar que não estava totalmente errado, ou coisa do tipo. Então, realmente é um comprometimento muito maior. Escrever compromete o seu autor, exatamente porque a escrita é a materialização do pensamento do escritor. É a solidificação das suas ideias. Isso é terrível, porque é o momento que ele se desnuda para o mundo.
Quando você escreve, você se abre para crítica. A partir do momento que você escreve, você se abre para ser julgado. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa maravilhosa. Porque é como se as suas ideias tomassem vida, né? Sejam elas o que for, pode ser até que elas sejam um monstro, mas é um monstro que toma vida. São filhos que saem de você, que tem a sua identidade, tem a sua marca e ficam para a posteridade de alguma maneira. Algo que você escreve hoje vai ser lido daqui a quanto tempo for. E você está vivo naquilo, ao mesmo tempo que está exposto. Então tudo isso torna o escritor um corajoso. Eu acho toda aquela pessoa que escreve uma pessoa corajosa. Se não corajosa, um maluco, um imprudente. Porque ele está se abrindo para o mundo. É tudo isso que faz a escrita uma coisa maravilhosa, e é por isso que eu tenho a escrita como talvez a atividade principal da minha vida. É o que me ajuda a viver, a vivenciar, a vivenciar as circunstâncias, a ter a minha experiência, a viver as minhas experiências. A escrita me ajuda, porque exatamente ela coloca em ordem, ela materializa a confusão que há nas minhas ideias. É por isso que eu amo escrever e é por isso que eu aconselho a todo mundo a escrever também. Eu sei que nem todo mundo tem esse dom, esse talento, nem esse desejo, mas quem sentir algum impulso à escrita, eu aconselho, siga em frente, porque é algo maravilhoso.